Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. 1. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. Fazer mais ou menos aqui. Pensar que isso aqui é uma mão. Aqui é o zero. Aqui nessa parte é os 30, né? Escalados em centímetros. 2. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximos do zero da régua, sem tocá-la. Então fica mais ou menos assim, quase encostando. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua. Isto é, a distância que ela percorreu durante a queda, né? Ou seja, a pessoa de cima, que estiver segurando a régua, vai soltar, a outra vai pegar. Quando ela pegar, vai estar marcado em um certo ponto, que é basicamente a distância que a régua andou até a pessoa segurar. E com base nisso, calcula-se o tempo de reação, né? Que o quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Bem, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? Que veja o seguinte, de 0,10 a 0,30 aumentou 3 vezes. Porém, o tempo de reação não teve esse mesmo aumento, né? Tem-se uma diferença. Pois bem, seguinte, pessoal. Ponto principal. Quando um corpo está caindo, pensando num corpo pequeno e que percorre uma pequena distância, podemos desconsiderar até mesmo a resistência do ar. Mas bem, um corpo que está caindo devido à aceleração da gravidade na superfície da Terra, essa aceleração da gravidade a gente pode considerar ela como um valor constante, pois estamos lidando com uma distância muito pequena. E bem, a distância percorrida para um corpo solto do repouso e pensando num ponto zero é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado divididos por 2. Então vejamos, entre tempo e a distância percorrida tem-se, né, uma proporção quadrática. Ou seja, o pouco que o tempo aumentar, vamos dizer assim, a distância vai aumentar ao quadrado. Por isso que a distância aumenta mais rapidamente que o tempo, devido a essa proporção quadrática. Mas bem, isso ocorre devido à gravidade, a aceleração gravitacional, ter o seu valor constante, né? E logo, o peso do corpo, que é massa vezes aceleração da gravidade em módulo, também tem um valor, né, constante, fazendo com que o movimento seja do tipo acelerado, que essa gravidade, essa aceleração gravitacional é o que faz esse corpo sofrer, né, a aceleração, como o próprio nome já diz. Mas bem, vamos ver as alternativas ali. Letra A, porque a energia mecânica da régua aumenta, o que faz cair mais rápido. Não, pois. O que acontece? Pensando em conservação de energia. A uma certa altura, eu tenho uma energia potencial gravitacional. E à medida que o corpo está caindo, vai ganhando energia cinética. E isso porque está acontecendo uma transferência entre energia potencial gravitacional e energia cinética. Ou seja, o que um perde, o outro ganha. Então a energia mecânica, que é basicamente a energia total, vai ter o seu valor sempre constante, ou seja, ele não vai mudar. Então não aumenta a energia mecânica. Se falasse aumento da energia cinética, ok, estaria certo. Letra B. Resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Isso também não, pois com uma menor velocidade eu teria menores distâncias percorridas em maiores intervalos de tempo, né? Mas bem, e também, pois a resistência do ar é praticamente desprezada, pois a régua, como ela é muito fina, né,
praticamente não vai sofrer resistência do ar. E também porque a distância, estamos lidando com 30 centímetros apenas. Então, é desprezível nesse ponto, não faz diferença. 3. C. A aceleração de queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. Não, pois a aceleração de queda é a mesma, é a gravitacional que tem seu valor constante. D. A força-peso da régua tem seu valor constante, o que gera um movimento acelerado. Exatamente, né? Força-peso gera uma aceleração gravitacional no corpo, e isso faz com que esse corpo possua, né, um movimento, seja animado de um movimento acelerado. E a velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear de tempo. Também descartamos, pois se fosse uma passagem linear, para intervalos de tempos iguais, ou seja, aumentos de tempos iguais, vamos dizer, aumentos na mesma proporção de distância percorrida, ou de posição. E não é o que acontece aqui. E também a velocidade da régua não é constante, ela é dotada de uma aceleração. Então ficamos apenas com a letra D, nossa resposta. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!